Esta história que eu vou contar aconteceu com dois amigos meus, Carlos, cobrador de ônibus, e Ronaldo, motorista. Ambos trabalhavam na época na linha 17, que faz o percurso do terminal Tú de Bastos até o bairro de Samambaia. Eles faziam o percurso das 17 horas e 30 minutos até a 1 hora e 30 minutos da madrugada. Ronaldo, o motorista, é um brincalhão. Para ele, tudo é motivo de piada. Muito querido por todos na empresa, é um sádico e incrédulo. Leva tudo para o lado da piada e do sarro. Pai de 4 filhos, está na empresa há quase 30 anos. Perto de se aposentar, foi um dos poucos a aceitar este horário. Por outro lado, seu cobrador Carlos é um homem muito sério e muito religioso. Respeita todos os colegas, mas é muito calado. Jovem e criado desde pequeno frequentando a igreja, aceitou trabalhar com Ronaldo por acreditar que poderia trazer para a vida do motorista um pouco mais de fé. Na rotina deles, Ronaldo chegava mais cedo ao trabalho para vistoriar de perto o ônibus que iria trabalhar. Verificava cada detalhe, a limpeza, o motor e o que ele sempre disse ser o mais importante, os freios, e depois ficava atazanando seus amigos. Carlos sempre chegava com meia hora de antecedência, cumprimentava os colegas e dirigia-se ao seu posto para abrir o serviço diário. Antes de sair, lembrava Ronaldo de assinar o ponto, pois mesmo tendo chegado 2 horas antes, ainda não o tinha feito. E depois ficava dentro do ônibus que trabalharia, lendo a Bíblia e pedindo proteção, o que Ronaldo sempre dizia ser a melhor coisa de trabalhar com Carlos. Ele tinha fé pelos dois. Em um dia de julho de 1995, eles seguiram suas rotinas de trabalho normalmente e saíram no horário para fazer seus percursos diários da linha. Neste dia, Carlos estava falando com Ronaldo de um jornal antigo, de mais ou menos 2 anos antes, que ele havia encontrado, mas o motorista não gostava de ouvir histórias de jornal. Ele lia todos os dias o atual. Por que se interessaria por um antigo? Mas era uma história que havia interessado a Carlos. Chegando pontualmente ao terminal Tú de Bastos, a 1h30, Ronaldo desceu e foi ao banheiro. Carlos logo posicionou o letreiro na palavra garagem, pois sua jornada de trabalho havia terminado. Rapidamente contou o dinheiro e o guardou no cofre do ônibus. Anotou e fechou a folha de serviço e sentou-se no primeiro banco do ônibus. Ronaldo se despediu de todos do terminal, do segurança ao faxineiro, e subindo ao ônibus sorriu para Carlos e disse: "Pronto para ir para casa, companheiro?" "Sempre estou pronto, companheiro", respondeu Carlos. Dando a partida no ônibus, Ronaldo rumou à garagem onde o deixaria, pegaria seu carro e daria carona a Carlos, que morava no caminho de sua casa. Apesar de Carlos não ser muito brincalhão, era um bom rapaz e Ronaldo gostava muito dele. O velocímetro do ônibus já marcava 50 km por hora antes de pegarem a rodovia rumo à garagem. O cobrador se sentia tranquilo, pois sabia que seu companheiro era um exímio motorista. Logo que pegou a rodovia, o velocímetro chegou a 100 km por hora. Ronaldo às vezes olhava para Carlos, pois já havia notado que em certo ponto do caminho, independente da velocidade, seu companheiro orava mais fervorosamente. Estranhamente, este era o ponto mais escuro do caminho, e Ronaldo pensou que o companheiro tinha medo de escuro. Ele acendeu o farol alto e de longe visualizou uma mulher. Uma senhora de aproximadamente 60 anos,
dar sinal no meio da estrada. Com as luzes internas do ônibus apagadas e a 100 km por hora, apenas apontou para o letreiro escrito garagem. Havia pensado em parar, mas ali era um ponto que não existia acostamento e seria muito perigoso. Ficou chateada por deixar a senhora naquele lugar sem ajudá-la, mas seguiu seu caminho. Ronaldo nunca soube precisar o tempo que levou para os próximos acontecimentos. Foi muito rápido. Carlos começou a gritar: "Ah! Ah! Ah!" Eram berros de pavor, completo pânico. Sem saber o que estava acontecendo, Ronaldo reduziu a velocidade até parar o ônibus para ajudar seu companheiro. Ele estava tendo um mal súbito, pensou. Mas não. Parou o ônibus e foi até Carlos, que só berrava e berrava. Mas ele não conseguia falar até que apontou para 2 bancos atrás deles. Ronaldo deu um sobressalto, perdeu a fala, empalideceu-se. O que era aquilo? Como poderia? Não poderia ser verdade. Sentada a 2 bancos para trás, estava aquela senhora, a quem ele acabava de deixar para trás em uma velocidade de 100 km por hora. Incrédulo no que via, tomou coragem e disse: "Senhora, nós estamos indo para a garagem. Não podemos levar a senhora." Foi ao painel do ônibus e abriu a porta. Sem falar nada, a mulher desceu. Fez um gesto de agradecimento com a cabeça e desapareceu perante a vista dos 2 homens. Ronaldo sentou-se atrás do volante e pela primeira vez orou. Após alguns minutos, deu a partida no ônibus e rumou para a garagem. Chegou, estacionou o ônibus para lavar e foi se trocar. Carlos, apavorado, levou o dinheiro e o relatório do dia para a administração. Ninguém percebeu seu estado atônico, pois ele sempre fora muito calado. Porém, todos estranharam a ver Ronaldo descer do ônibus e ir até a pia dos mecânicos para lavar seu rosto e ir para o seu carro. Logo, Carlos foi se juntar a ele, para irem para casa. Carlos levava consigo uma página de jornal velho, que carregava o dia inteiro. Ao entrar no carro, estendeu o jornal para Ronaldo sem dizer nada. Ele o pegou, abriu e leu a manchete: "Idosa é assassinada por bandidos em rodovia." Seguido pelo artigo: "Idosa encontrada morta em rodovia. Algumas pessoas afirmam que ela voltava a pé pela estrada, pois o horário não havia mais ônibus circulando." "Era isso que eu queria te mostrar, Ronaldo," disse Carlos apontando para a foto do jornal. "É a mesma mulher que sempre vemos na estrada. E hoje, aconteceu aquilo." Os companheiros nunca mais pegaram aquele caminho para retornar para a garagem depois de um cansativo dia de trabalho. Até hoje, alguns motoristas ainda afirmam ver uma senhora pedindo carona de madrugada nas estradas do litoral paulista. E você, dará uma carona?